Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu estou subindo aqui para você no canal Ederson Dé da SST, para a gente poder falar sobre a nossa área de atuação, para a gente poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. É um prazer muito grande ter você aqui comigo novamente. Sou Ederson Dé, técnico de segurança do trabalho, e também sou instrutor de cursos na área. Neste vídeo aqui eu quero conversar contigo sobre a nova norma regulamentadora de número 1. É uma aula sobre a nova norma regulamentadora de número 1, onde eu vou passar para você aqui o ponto a ponto, vou ler aqui com você um novo texto da NR1 e vou trazer algumas explicações para você, e muitas explicações também baseadas não somente na própria NR1, mas também na minha experiência com a NR1. E eu quero trazer dicas para que você possa atender a nova norma regulamentadora de número 1 da melhor forma possível, tudo bem? Este vídeo é sobre a NR1, vou fazer um vídeo também para você sobre a NR7 e um vídeo sobre a norma regulamentadora de número 9, que também teve alterações, certo? NR1, um nome novo na norma, um conceito novo na norma, que antes de 9 de 3 de 2020 chamava-se Disposições Gerais, agora ela traz um nome um pouco mais extenso, que significa que é o que você está vendo aí na tela, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. No item 1.5 nós vamos ver aqui juntos, nós vamos ver que a norma, a NR1 agora traz também, além das outras alterações, o PGR, ou melhor, o gerenciamento de riscos ocupacionais, que pode ser executado através de um programa de gerenciamento de riscos, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o PGR, afinal de contas ele pertence agora à norma regulamentadora de número 1. Tudo bem até aqui? Quero convidar você, antes da gente entrar na norma propriamente dita, para que você possa se inscrever aqui no meu canal e para que você possa clicar aqui no sininho e ser avisado com prioridade todos os vídeos que eu vou subir aqui no canal. Tem muita coisa boa neste ano de 2020, uma dessas é exatamente essa aula aqui que eu estou te dando de presente sobre a norma regulamentadora de número 1. Afinal de contas, se você está aqui no canal, se você está aqui comigo, né, eu tenho recebido mensagens sobre as dicas de segurança do trabalho e as aulas, e graças a Deus tem sido bastante positivo. Eu acredito que você quer ser um profissional melhor e entender essa nova saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então para mim é um prazer e eu faço isso para que você possa realmente ser um excelente profissional de saúde e segurança do trabalho. Antes de nós entrarmos na NR1 propriamente dita, eu quero mostrar para você onde você vai pesquisar as normas regulamentadoras, tá? Porque onde eu encontro, Ederson, esse novo texto da NR1? Exatamente neste link aqui, que é o site da ENIT, o site da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da Secretaria, né, de Secretaria do Trabalho, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que pertence agora ao Ministério da Economia. Vou deixar este link para você aqui embaixo, para que você possa fazer a sua pesquisa. Veja, o texto que nós estamos estudando hoje, que nós já vamos entrar, já está aqui dentro do site da ENIT. O texto novo da NR7 também já está no site da ENIT, a gente vai ter uma aula sobre a NR7, não precisa se preocupar. E o texto novo da NR9, que não chama-se mais Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, olha aqui, texto antigo. Texto novo que chama-se Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. A gente vai estudar um pouquinho também, tá? Sobre a nova NR9, não precisa se preocupar que eu vou trazer para você. Este link aqui é onde você deve pesquisar, e somente aí é onde você deve pesquisar as normas regulamentadoras. Vamos entrar no texto, no nosso texto já. Aqui nós temos, já no comecinho do texto, o nome da norma, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Nós temos aqui a portaria que trouxe o novo texto da NR1, que é a 6.730 da ENIT, de 9 de março de 2020, né, da CIT, perdão. E nós temos então o sumário da NR1,
1.1 objetivo, 1.2 campo de aplicação desta norma e das outras normas, 1.3 competências e estruturas vai falar de quem é a competência pela aplicação das normas regulamentadoras e da estrutura das normas, direitos e deveres vai falar de empregado, empregador, os direitos e deveres do empregado e do empregador. O GRO, importantíssimo você compreender sobre GRO, eu vou te dar algumas dicas excelentes para que você possa ficar fera no GRO. 1.6 da prestação de informação digital e digitalização de documentos, e aí nós estamos falando da portaria 211, vou explicar para você, tá? Daqui a pouco a gente já chega nesse item. 1.7 capacitação e treinamento em segurança do trabalho, 1.8 tratamento diferenciado para MEI, para ME e para EPP, disposições finais 1.9 e a norma tem por enquanto 2 anexos, que é termos e definições. O que é termos e definições? Nada mais do que um glossário. E nós temos o anexo 2 que fala de diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino. Sobre os treinamentos de SST à distância, não é? Online, e também semipresencial. Tudo bem até aqui? Preste bastante atenção, nós já vamos começar então os nossos estudos sobre a norma regulamentadora de número 1, o novo texto da NR1. 1.1 Objetivo. O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras. Quais normas? Todas. Eu já vou te dar uma dica aqui logo no começo do vídeo. Já falei para você onde você pesquisa normas regulamentadoras e essa aula é muito importante por isso. Eu vou soltando aqui para você dicas para que você possa compreender. A partir dessa mudança que nós estamos tendo, que começou no ano passado na área de SST, as normas regulamentadoras elas vão ter menos redundância. O que eu quero dizer com isso? É possível que as normas regulamentadoras, ao invés delas citarem itens que estavam na NR1, elas vão citar assim, verificar este item na NR1. Por isso que é importante você compreender a nova norma regulamentadora de número 1. Porque as outras normas elas só vão indicar para que você possa fazer a leitura na NR1. Por exemplo, citando sobre hierarquia das medidas de controle. As outras normas que precisarem citar esse termo de hierarquia das medidas de controle, elas não vão mais fazer redundância. Por quê? Porque na NR1 já tem. Então elas só vão citar para você assim, leia a norma regulamentadora de número 1. Tudo bem até aqui? Essa dica é importante e você vai perceber isso muito forte daqui para frente. Para fins de aplicação da... Aqui nós falamos então das disposições gerais das outras normas, esse é o objetivo. E o objetivo também é falar sobre diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho. Então, além de falar das disposições gerais das outras normas, essa NR1 também fala sobre o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com o seu programa de gerenciamento de riscos. Para fim de aplicação, as normas regulamentadoras consideram-se os termos e definições constantes no anexo 1, que eu já falei para você, que é o glossário. Então, quando a norma falar, por exemplo, empregado, o que é um empregado segundo a NR1? Lá no glossário vai ter. Quando a norma falar de empregador, o que é um empregador segundo a NR1? Você vai lá no anexo 1, que vai ter. Só para a gente ter uma ideia, vamos descer aqui no anexo 1, tá? Essa aula não tem importância, a gente volta aqui daqui a pouco, é bem dinâmica, isso aqui é só para você ter uma ideia. Termos e definições, olha só. Se a norma falar de agente biológico, o que é um agente biológico para a NR1? O que é um agente físico para a NR1? O que é uma observação para a norma regulamentadora de número 1? O que é um canteiro de obra para a norma regulamentadora de número 1? Isso aqui são os termos e definições da norma. Mas, outra dica, preste bastante atenção, se essa norma ela dá diretrizes para outras normas, você não concorda comigo que aqueles termos e definições, eles também vão ser comuns nas outras normas? Tudo bem? Preste bastante atenção nesses itens porque você precisa compreender isso. 1.2, campo de aplicação. As normas regulamentadoras obrigam nos termos da lei empregadores e empregados urbanos e rurais. A minha opinião é que acredito que aqui houve um erro, tá? Aqui poderia ser, na verdade, eu acho que seria até melhor ser escrito abrigam.
do que obrigam, tá? Mas obrigam também fica legal, mas acredito que abrigam seria uma definição melhor. Empregadores e empregados urbanos e rurais, a gente já viu lá nos termos e definições no glossário da norma, o anexo 1, que lá tem o que é para a norma empregadores e empregados. E depois você vai dar uma olhadinha. Urbanos e rurais também, do campo e também da cidade. 1.2.1. As NRs são de observância obrigatórias por quem? Organizações, órgãos públicos, administração direta, indireta, poder legislativo, judiciário, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho pela CLT. Acredito que aqui ficou faltando a palavra, a sigla CLT. Tá? Então, pode ser que essa norma ela passe até por uma pequena revisão mais para frente para dar uma arrumada em algumas coisas, né? Essa questão de abrigam, faltou a sigla CLT, mas você já entende aqui, não tem problema. Exatamente por isso que eu estou aqui, para trazer para você essa luz. A grosso modo, as normas regulamentadoras elas são para seletistas. A grosso modo, empresas de administração indireta, direta, o que seriam essas empresas? Órgãos públicos, estados são de administração direta. A Caixa Econômica, por exemplo, ela pertence ao estado, mas é uma administração indireta, é uma empresa de administração indireta. Autarquias hospitalares. Eu trabalhei durante algum tempo em contrato de emergência em alguma autarquia hospitalar e eu entendo essa parte de administração direta e indireta porque na prática eu vi isso muito. Então, a grosso modo, o que está falando aqui? NR é para seletistas. Isso a grosso modo. Por quê? Preste atenção nesse texto que tem aqui no item 1.2.1.2. Nos termos previstos em leis, aplica-se o disposto nas NRs a outras relações jurídicas. Esse texto não tínhamos. Então, além de seletistas, nós temos também que as normas regulamentadoras podem ser dispostas para outras relações jurídicas. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de estatutários. Muitos profissionais que trabalham como estatutários, eles não aplicam a norma regulamentadora na empresa deles, ou melhor, no estado, né, no local onde eles trabalham, né. Eu sei de alguns estados, eu sei de alguns locais em Minas Gerais que não aplica-se a norma regulamentadora, os estados, São Paulo, no Paraná. Então, quando eu falo de estado não seletista, estatutário, muitas vezes eu sei de alguns que não aplicam as normas regulamentadoras. Agora, segundo a NR1, isso é possível e é obrigatório. A observância das NRs não desobriga as organizações no cumprimento de outras disposições. Se houver outras disposições, principalmente vindo aí de convenções coletivas e acordos coletivos, é importante que seja visto também e não somente as normas regulamentadoras. Ederson, me dá um exemplo. Muito simples. Já fiz um vídeo aqui falando sobre a NR5, a CIPA. Algumas convenções coletivas, elas citam que o cipeiro, o processo de CIPA, ele tem que se iniciar com 90 dias de antecedência, ou seja, 90 dias antes do término do mandato da CIPA atual. Já a NR5 ela fala o quê? 60 dias. Veja, a convenção coletiva ela fala 90 e a NR5 fala 60. Neste caso eu preciso aplicar o que a convenção coletiva está falando. Tudo bem? É um exemplo prático, bem simples, para que você possa compreender que em matéria de saúde e segurança do trabalho é importante, além das normas regulamentadoras, também observar aí códigos de obras, regulamentos e também convenções e acordos coletivos do trabalho. Lembrando que existe uma pequena diferença entre convenções e acordos coletivos. Um é de empresa para empresa e um é de sindicato para empresa. Deixa eu tomar um cafezinho aqui rapidinho. A gente é viciado no café. Competências e estruturas, item 1.3 da norma. A STRAB, Secretaria do Trabalho, lembra que eu mostrei para você o site da INIT? Site da INIT que pertence à Secretaria do Trabalho. O que fala aqui no item 1.3?
é a Secretaria do Trabalho, através da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Você vai ouvir falar muito da CIT. A CIT é que faz alterações das normas regulamentadoras, é que faz a elaboração. Então, todo o processo de criação de normas, de criação relacionado a toda essa parte de inspeção do trabalho, pertence aí à CIT e a STRAB. Alguns profissionais têm falado STRAB. Eu acho um pouco feio, mas STRAB ou STRAB, tanto faz, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui nós vemos quais são as responsabilidades da STRAB e da CIT. Depois você faz a leitura, porque isso aqui é importantíssimo, mas na prática você não vai utilizar muito isso, tá? É importante você saber qual é o órgão nacional responsável pela segurança do trabalho. Ministério da Economia, STRAB, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT. E eu já mostrei inclusive um site lá para você que fala um pouquinho lá onde é criadas as normas regulamentadoras, tudo bem? É o que fala aqui no item 1.3 de competências e de estrutura. Direitos e deveres, aqui está falando então, importante item 1.4, direitos e deveres, cabe ao empregador, e ali fala... Eu sempre falo nos meus treinamentos, e eu quero dar essa dica prática aqui para você, que toda vez que a norma citar empregador, você que é o responsável do SESMIT na sua empresa, você que tem essa competência de ser o responsável pelo SESMIT, afinal de contas o empregador ele te contratou, ele não tem competência, ele não sabe sobre saúde e segurança do trabalho, né, ou ele não tem tempo. Então se ele te contratou é porque você tem essa competência. Toda vez que a norma citar cabe ao empregador, não pense na empresa, pense no SESMIT, tudo bem? Lógico, a empresa ela tem uma responsabilidade que ela é civil e criminal também, mas é importante que você pense, toda vez que a norma falar empregador, opa, a norma está falando de mim, a norma está falando da minha pessoa, a norma está falando do SESMIT, porque é sua responsabilidade fazer tudo isso aqui que a norma está solicitando. Cumprir e fazer cumprir as disposições sobre a SST, informar os trabalhadores sobre o que? Os riscos ocupacionais existentes, as medidas de prevenção adotadas, os resultados dos exames médicos complementares e os quais os trabalhadores foram submetidos. Então, riscos ocupacionais, aqui está falando também de higiene ocupacional, assim como lá no inventário de risco do PGR, a gente vai precisar saber de higiene ocupacional, relacionar higiene ocupacional lá no inventário de risco, aqui também está falando medidas de prevenção coletiva, individual, administrativa, e aqui fala do PCMSO. Item resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho, também fala sobre higiene ocupacional no item ponto 4, certo? Elaborar ordens de serviço sobre saúde e segurança do trabalho. Eu estou preparando para você uma aula só sobre ordem de serviço, acredito que vai ficar muito legal e você vai gostar bastante, tá? Como você faz uma boa ordem de serviço, essa aula tá ficando bem legal, acredito que você vai gostar. Então, a ordem de serviço, lembra, a ordem de serviço de segurança do trabalho ela é diferente da ordem de serviço do pessoal do RH. Na nossa ordem de serviço, nós colocamos exatamente o que o trabalhador faz, os riscos a esta atividade, não é só o KNAI dele, os riscos à atividade, e nós colocamos lá também as medidas de prevenção e os equipamentos de proteção individual que este trabalhador tem que usar. É uma boa ordem de serviço, pelo menos precisa ter esses itens que eu falei para você quando a gente fala de ordem de serviço de SST. Uma pergunta que me fizeram esses dias: Ederson, a ordem de serviço de SST é aquela que a manutenção faz? Não. Ordem de serviço de SST não tem nada a ver com a ordem de serviço da manutenção, tá? A ordem de serviço da manutenção é só aquela ordem para alguns serviços que precisam ser feitos, algumas atividades que precisam ser reparadas, tem nada a ver com SST, beleza? Isso é importante você saber também. Letra D,
Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização. Então aqui está falando de sindicato. Permitir que o sindicato acompanhe as fiscalizações. Importante também que permitir que o sindicato acompanhe alguns processos de saúde e segurança do trabalho, como por exemplo a CIPA. De repente você chamar o sindicato para poder participar do processo de CIPA. E determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo análise de suas causas. Investigação de acidente, saber por que aquele acidente aconteceu, relatar este acidente para outras unidades da sua empresa, para que não aconteça, não seja reincidente, né? Criar procedimentos ou melhorar os procedimentos que estão dentro da empresa, para que este acidente não ocorra novamente. Letra F, disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações. Isso é óbvio, né? Acredito que você não vai barrar a Inspeção do Trabalho. Letra G, não letra, né? Letra G, implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores. Implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores. Ouvidos dos trabalhadores. Eu acredito que não só nessa letra G, mas até nessa letra E, é importante ouvir os trabalhadores, tá? Em uma investigação de acidente, os trabalhadores eles precisam participar também. E nas medidas de prevenção, quem conhece mais os riscos do que os próprios trabalhadores? Então é importante o trabalhador estar envolvido na saúde e segurança do trabalho. Agora, de uma forma mais específica ainda, a norma ela traz isso, certo? Vamos descer um pouquinho. E aqui, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização dos controles dos fatores de risco com adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controles dos fatores de risco com adoção de medidas administrativas ou de organizações de trabalho, adoção de medidas de proteção individual. Lembrando sempre que o EPI ele vem por último. Ederson, me dá um exemplo aqui de como que eu faço essa ordem de prioridade. Posso te dar um exemplo muito prático. Suponhamos, né, um exemplo que está vindo aqui na minha cabeça. Suponhamos que, eu acredito que eu já até dei um exemplo desse uma vez em alguns vídeos. Suponhamos que você tem um serviço para ser feito de altura. E é um serviço que precisa ser trocado uma lâmpada numa quadra. A quadra do Grêmio da empresa. Este trabalhador ele vai precisar se expor ao risco de queda. Risco de queda é risco de acidente, ou a gente chama também de risco mecânico. Risco de queda. Poxa, ele chega para mim e fala: Ederson, eu preciso fazer essa atividade. Será mesmo que você precisa fazer essa atividade? É necessário? Eu pergunto para o trabalhador. Porque eu estou tentando eliminar os fatores de risco. Já no comecinho aqui, ó, já estou tentando eliminar esse risco de queda, esse risco mecânico, risco de acidente. Ele fala para mim: Ederson, sim, eu preciso fazer essa atividade. Ok. Precisa fazer essa atividade mesmo? Então, eu consigo que você utilize uma plataforma elevatória, pegue esta lâmpada, desça ela e você faça essa atividade aqui embaixo, depois você sobe e coloca ela. Eu estou minimizando o risco, né? Estou controlando esse risco. Estou utilizando uma proteção coletiva. Uma plataforma elevatória pode ser usada por duas pessoas. É um exemplo simples. Ederson, ele vai falar para mim: olha, não consigo. Ok, você não consegue. Eu vou para a letra C, perdão, o item 3 da letra G. Minimização dos controles de fatores de risco, adoção de medidas administrativas. Um exemplo: poxa, será que nesta lâmpada, nessa luminária, eu não consigo colocar um sistema como se fosse uma cortina, um sistema onde eu posso puxar a lâmpada para baixo, troco a lâmpada aqui embaixo, eu puxo, travo o sistema, consigo trocar a lâmpada aqui embaixo e subo a lâmpada até o local onde ela está para poder fazer a iluminação da quadra do Grêmio. O rapaz, né, o trabalhador pode falar: olha, isso dá para fazer sim. Dá para fazer sim, isso é possível, né? Porque aí nas próximas eu não preciso me expor ao risco de queda. Eu fiz uma medida administrativa, tudo bem? E também eliminei ali o fator de risco. Não consigo, de qualquer forma ou de outra, eu preciso então
por último, dar o EPI para ele. Lógico, se ele vai fazer essas atividades aqui, ele vai precisar utilizar o EPI. Mas o EPI é sempre por último. EPI é sempre por último. Tudo bem até aqui? Cabe ao trabalhador. Cabe ao trabalhador. 1.4.2. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização, utilizar o EPI fornecido pelo empregador. Então, acredito que isso não tem muito segredo, né? O empregado ele precisa cumprir as disposições relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Item extremamente importante, 1.4.2.1. 1.4.2.1. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado a fazer algum serviço. Se for injustificada, por quê? Porque no próximo item 1.4.3 fala assim, que o trabalhador ele tem o direito de recusa. E aí, se ele viu que existe uma situação que pode causar um risco grave e iminente, ele tem ali então esse direito de recusa. E ele pode parar ali a sua atividade. Ele pode tanto evitar fazer aquela atividade, ou se ele já está fazendo e ele percebeu que existe um risco grave e iminente, ele pode então recusar-se a dar continuidade na atividade. O que ele não pode fazer é injustificadamente, se é que existe essa palavra, nem sei, mas de forma injustificada ele falar que ele não vai fazer essa atividade. Tudo bem? Isso é importante conhecer, até porque muitos trabalhadores já estão conhecendo o direito de recusa, eles já sabem que eles podem se recusar a fazer essa atividade. Item 1.4.3. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, eu já falei esse item aqui para você, né? 1.4.3.1. Comprovada pelo empregador a situação de risco grave iminente, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Então, o empregador precisa fazer medidas corretivas se o empregado falou, olha, eu não vou fazer essa atividade porque ali tem um risco grave e iminente. Risco grave e iminente, nós estamos falando da norma regulamentadora de número 3. Veja como as normas elas se comunicam. E você precisa conhecer também a NR3. Tá? Quem sabe eu não faço um vídeo para você sobre a nova NR3 também. 1.4.4, o trabalhador ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existem ou possam originar-se nos locais de trabalho, ordem de serviço, eu consigo fazer isso através de treinamentos, através de DDS, os meios de prevenir e controlar tais riscos, as medidas de proteção adotadas, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Um item extremamente importante que muitas vezes nós esquecemos dentro da empresa, e o PGR ele vai falar disso bastante, é a emergência, tá? Depois eu preciso passar para você isso porque muitas vezes a gente faz as atividades dentro da empresa, nós nos preocupamos com a higiene ocupacional, com as medidas de proteção coletiva individual, nós nos preocupamos com o diálogo de segurança, com os equipamentos de proteção individual, mas esquecemos que quando você está trabalhando em uma empresa, algo de errado pode acontecer. O trabalhador ele não pode pensar que algo de errado pode acontecer, mas nós que somos do SESMIT, nós precisamos entender, alguma coisa de errada pode acontecer. Estamos trabalhando com máquinas, estamos trabalhando com pessoas e algo pode sair do nosso controle. E se acontece isso, como que nós vamos sanar esta emergência? Como que nós vamos corrigir ou atender esta emergência? Por isso que a norma fala também que os procedimentos adotados em situações de emergência. E os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.43, 1.43.1, a gente já dá uma olhadinha lá, tá? Depois você volta, porque 1.43 ele já pede um outro item anterior, então para a aula para a gente não voltar na norma, eu já peço para você fazer a leitura posteriormente, tá? 1.4.4.1. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos, eu já falei isso para você, e também por meios de diálogos de segurança.
segurança, documento físico ou documento eletrônico. E nós chegamos no item 1.5. Para esta aula não ficar muito grande, eu vou dividir essa aula em duas partes. Então a gente já foi aqui, segundo a NR1, o novo texto da NR1, até o item 1.4. E na próxima aula eu vou falar para você, ainda essa semana eu coloco essa aula no ar, a partir do item 1.5, e nós temos o item 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu deixei de comentar aqui, você vê que eu sempre estou te dando dicas, isso é importante. Tá? São alguns anos de vivência e de intimidade com a NR1 e acredito que essas dicas elas fazem muita diferença para que você possa encurtar o seu caminho e ser um excelente profissional da área. Qualquer dica, se você gostou deste vídeo, comente aqui embaixo. Não esqueça de curtir e também de compartilhar com seus amigos. Vejo você ainda essa semana na próxima aula de continuação aí do novo texto da norma regulamentadora de número 1. Abraços!